Olá a todos, queremos prosseguir o nosso estudo da carta de 1 Timóteo e hoje vamos estudar 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 ao 15, fechando então o capítulo 2 de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 11 a 15. Eu vou estar lendo na minha versão, você pode acompanhar aí na sua casa. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Esse é um texto bem difícil de interpretar, também de explicar. Nós não podemos ser livianos ao ponto de fazer uma interpretação rasa, superficial desse texto, onde existe uma posição que diz que, baseado nesse texto, que mulher não pode pregar, não pode ensinar, tem que ficar em silêncio dentro das igrejas. E, por outro lado, também nós não podemos dizer que esse texto está apenas falando para aquela época, para Timóteo e a igreja de Éfeso, porque aqui nós vemos alguns argumentos teológicos que Paulo usa para exemplificar isso que ele está falando. Então nós precisamos ver três contextos que seriam o pano de fundo para poder entender melhor esta passagem. O primeiro contexto que nós temos que analisar é o contexto da igreja de Éfeso. Aqui Timóteo, ele está pastoreando a igreja de Éfeso e então Paulo escreve esta carta para Timóteo. E nós temos que analisar esse contexto de como estava a igreja naquela época. O segundo contexto que nós temos que levar em consideração é o contexto total da carta. Nós não podemos pegar alguns versículos aqui isolados, algumas frases desta carta. Nós temos que olhar como um todo. Qual que é o contexto, por que Paulo escreve essas palavras. E também nós temos que levar o terceiro contexto, que é o contexto bíblico. Nós não podemos também retirar esse contexto da carta fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não se contradiz, então nós não podemos contradizer a palavra de Deus também. Então nós precisamos ter em mente esses três contextos. E eu quero contextualizar então, para a gente depois poder entrar no texto em si. Primeiro, o contexto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja grega, porém ela está sob o domínio de Roma. Então nós chamamos que era uma igreja greco-romana. Timóteo estava lutando contra falsos mestres ou outras doutrinas. E nós vemos isso em 1 Timóteo 1, 3 ao 7, onde ele vai... a gente já estudou, mas eu vou estar lendo. 1 Timóteo 1, 3 a 7. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem em fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussão do que serviço de Deus na fé. E aí ele vai continuar falando sobre essa falsa doutrina que estava se espalhando na igreja. E nós queremos dar um pulo lá em Apocalipse 2, versículo 2, aonde que
vai falar sobre a carta à igreja de Éfeso. E no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então aqui, Jesus, na carta de Apocalipse, ele vai falar a respeito da igreja de Éfeso, quando ele pede para João escrever a carta para Éfeso, e ali ele fala: eu conheço as tuas obras e sei que você tem botado à prova o que aquelas pessoas estão falando, o que aqueles profetas estão falando, para ver se realmente são verdadeiros profetas. E vocês mesmos têm descoberto que não são, eles são mentirosos. Então isso estava ali dentro do contexto da igreja. Falsos profetas, falsas doutrinas se perpetuando dentro da igreja. Também ali existiam mulheres que seguiam doutrinas de demônios. E nós vamos ver logo mais os textos exatos, que é 1 Timóteo 5, 11 ao 15 e 2 Timóteo 3, 6 a 7. Um pouquinho mais adiante a gente vai ler esses textos. E a gente vê também um contexto desta igreja que era de mulheres ricas, mulheres poderosas. 1 Timóteo, um pouquinho à frente aqui da onde a gente leu, no capítulo 2, versículo 9, diz: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérola ou roupas caras. Então aqui indica que existiam mulheres que iam adornadas ao culto com tranças no cabelo, ouro, pérolas e roupas caras. Então são mulheres greco-romanas que eram abastadas, eram ricas, eram poderosas, tinham algum poder em suas mãos. Esse é o contexto da igreja, onde Timóteo estava pastoreando. E o contexto da carta como um todo. Nós vemos que Paulo escreve a Timóteo dando instruções. Paulo está dando advertências sobre como proceder dentro do culto público, dentro da igreja. E, inclusive, ele vai falar logo no início, 1 Timóteo 1, no versículo 3, ele vai dizer que quando ele estava aí na Macedônia, pedia a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas. Ou seja, é uma carta com instruções para alguns problemas que Paulo sabia ou soube que estava acontecendo ali na igreja de Éfeso. Então Paulo vai tratar esses problemas. Ele então escreve essa carta a Timóteo para que Timóteo então pudesse, através desses ensinamentos, e aqui diz admoestações, correções que Paulo estava apontando e fazendo, que ele pudesse então pôr em prática na igreja e assim resolver alguns problemas. Mas nós temos também o contexto bíblico, que é um contexto como um todo, aonde que diz que os ensinos de Paulo, eles não se chocam com o restante da Bíblia. E nós temos que entender que quando Paulo diz que a mulher deve ficar calada e não deve ensinar, ele não pode se chocar com ele mesmo, os outros ensinos dele, nem com o que a Bíblia fala. E nós vemos na palavra de Deus que as mulheres profetizavam. Elas eram usadas por Deus, pelo seu Espírito Santo, para profetizar ao povo. E o que é ser profeta? O profeta é a voz de Deus na terra. Uma pessoa, quando fala em nome de Deus, ele está sendo profeta de Deus. Não necessariamente como nós vemos nos dias de hoje, como o profeta que ele
se tem a imagem hoje, né, que o profeta é um adivinhador, é aquele que tenta adivinhar o futuro, o que vai acontecer com a pessoa. Mas na verdade, quando você está pregando a palavra de Deus, pode ser para um amigo, vizinho, familiar, colega, não interessa. Mas quando você está expondo o plano de salvação, falando de Jesus, porque ele veio, que ele veio para perdoar os pecados, que ele morreu na cruz por causa de nós, e você explica isso, você está sendo profeta de Deus naquele momento, porque você está falando a palavra de Deus para outra pessoa. E aqui nós vemos então que mulheres usadas por Deus falavam e ensinavam, profetizavam para o povo. E o próprio Paulo vai falar a esse respeito em 1 Coríntios 11, 5. Vamos dar um pulinho aqui, 1 Coríntios 11, 5. O próprio Paulo vai escrever o seguinte: toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobrir a cabeça, nesse caso, que raspe o cabelo. E aí ele vai falar então sobre a mulher estar com um véu na cabeça ou algo assim. Mas o interessante é que o início, que diz toda mulher, porém, que ora ou profetiza, está entendendo? O próprio Paulo está falando que mulher pode orar e pode profetizar. E agora aqui em Éfeso, para a igreja de Éfeso, em Timóteo, ele diz a mulher fique calada, fique em silêncio. Então nós temos que entender isso à luz dos outros textos também. O que Paulo disse, o que ele quis dizer, qual que era o contexto daquilo que Paulo estava falando e se isso vale hoje nos nossos dias ou não. Logo mais vamos entrar melhor nesse texto. Nós vemos também no contexto bíblico, em Atos 21, 9, vai falar que Felipe tinha 4 filhas virgens e as 4 filhas de Felipe profetizavam. Nós vemos também Joel 2:28, e isso vai se repetir em Atos 2:17 e 18, sobre mulheres profetizando. E eu quero ler esse texto de Atos, que na verdade é o mesmo que vai aparecer ali em Joel. Joel 2:28 e Atos 2:17 e 18. Eu vou ler de Atos, que está se referindo a Joel. Diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então aqui em Joel está falando sobre aquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando Deus iria derramar o seu espírito sobre a terra, e diz que os filhos e as filhas, tanto homens como mulheres, iriam profetizar, um sinal dos últimos tempos, mas também um sinal do derramamento do Espírito Santo. Isso acontece lá em Atos, no Pentecostes. Por isso que nós vemos já logo um pouco à frente, ali Atos 21, 9, que as filhas de Felipe já profetizaram naquela época, no início da igreja, porque o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre a terra. Nós vemos ainda no Antigo Testamento Débora, que era juíza e profetisa. E Deus usa uma mulher para ser juíza e também profetiza. Nós vemos também Lucas 2:36, a profetisa Ana, uma anciã que estava no templo, e fala o relato que ela jejuava e orava continuamente, e quando José e Maria levam Jesus para ser apresentado no templo, ela está lá e ela é a profetisa, e ela também fala a respeito de Jesus, quem era aquele menino Jesus, aquela criança, aquele bebê. E então nós vemos na palavra de Deus que sempre houve
mulheres usadas por Deus para falar ao povo, para pregar ao povo, para instruir o povo, profetizando, né? E agora, como que nós vamos analisar o texto? Nós vamos ter esses 3 cenários em mente e nós queremos agora entrar no texto, então ver versículo por versículo o que nós podemos entender sobre isto. Versículo 11, então, de 1 Timóteo 2, vai dizer: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Então, primeiro nós vamos ver se a mulher aprenda em silêncio. E aí nós precisamos ir lá para o original, para o grego, onde foi escrito essa carta. E a palavra silêncio, ela é escrita com a palavra esichia. E esta palavra é a mesma palavra que em 1 Timóteo 2,2 foi traduzida por tranquilo, onde 1 Timóteo 2,2 vai dizer: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila. É a mesma palavra que aparece tranquila e aqui aparece em silêncio. Então, aqui o silêncio não é a questão da mulher não falar, não poder falar, se manifestar, mas que estivessem tranquilas, calmas, sem discutir. É a mulher estar com toda a submissão. E agora vem a segunda parte desse versículo, que é estar em humildade, sem arrogância, se submetendo à autoridade da igreja, obedecendo aquilo que é falado, que é pregado pelo presbítero, pelo pastor, no caso ali, Timóteo, a autoridade de Timóteo. Então, aqui, a mulher estar em silêncio quer dizer a mulher estar calma, tranquila. Ou seja, não estar em humildade, se submetendo à autoridade e não discutindo, querer discutir algo então com Timóteo. E nós vemos ainda no versículo 11, que diz: a mulher aprenda em silêncio. E esse aprenda, no contexto judaico, nós tínhamos uma sala, que seria o templo, onde que os homens iriam até ali, e ali eles iriam ler, discutir a palavra, ali eles iam estar só os homens. As mulheres não poderiam entrar lá. As mulheres ficavam numa espécie de galeria. Elas só podiam observar os homens. Elas não poderiam estar junto, elas não poderiam estar aprendendo, elas não poderiam falar nada, elas não tinham vez ali no templo. E nós vemos então neste contexto que a mulher poderia estar na igreja junto com seu marido aprendendo. Então aqui mostra um avanço do cristianismo em favor das mulheres, porque antes a mulher nem poderia entrar na igreja, tinha que assistir do lado de fora, digamos assim. E agora ela pode estar junto dentro da igreja aprendendo da mesma forma do que o homem. E a mulher de fato pode aprender teologia, aprender de Deus, aprender da palavra de Deus. Então nós vemos esse avanço no cristianismo aqui, né? No versículo 12, então, continua, diz que a mulher, Paulo vai dizendo: e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. E nós precisamos analisar aqui alguns pontos. O que Paulo está querendo dizer aqui sobre a mulher não ensinar e ser submissa, então, à autoridade, não exercer autoridade e ser submissa. Nós precisamos então ver que o ensinar que Paulo se refere é nos cultos públicos, que é uma tarefa dada aos presbíteros e pastores. Era o ensino formal, era estar à frente da igreja.
E logo na sequência nós vamos ver no capítulo 3, onde semana que vem nós vamos estudar, que ele vai falar justamente sobre as aptidões que o homem deveria ter para ser, então, presbítero, ser pastor e ensinar. E ele diz assim, capítulo 3, versículo 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, o esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Então aqui vai entrar, nós vamos ver na semana que vem mais a fundo esse texto. Aquilo que os homens precisavam ter e como eles deveriam ser para poder ensinar na igreja, ok? Então o que Paulo está falando aqui é justamente da questão da mulher estar na mesma posição do homem que ensina, ou do presbítero, do pastor que está à frente da igreja. Tem a ver com a autoridade na igreja, quando diz não exerça autoridade sobre o homem. E nós não podemos pegar um texto isolado, metade de um versículo e dizer assim, a mulher não pode ensinar. Mas aqui o contexto continua dizendo não exerça autoridade sobre o homem. Temos que levar em consideração que na igreja de Éfeso existiam então essas mulheres ricas, essas mulheres abastadas, que provavelmente dentro da sociedade ela exercia alguma espécie de autoridade, ou na casa onde vivia com muitos empregados, então ela era acostumada a mandar. E talvez ali na igreja houvesse essa confusão, onde tinha algumas mulheres que queriam dar ordens, queriam mandar, queriam estar à frente do trabalho que é designado então ao homem. Essas mulheres tinham poder e autoridade em suas casas ou na sociedade greco-romana, e ainda neste contexto existia a questão das falsas doutrinas, e tinha muitas mulheres cativadas pelos falsos profetas. E como eu falei, Paulo vai falar a Timóteo para combater essas heresias, essas distorções do evangelho e esses falsos profetas. E olha o que vai falar, 1 Timóteo 5, um pouquinho à frente, Paulo vai tratar sobre isso. 1 Timóteo 5, do 11 ao 15, diz assim, mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se Paulo está aqui alertando Timóteo que dentro da igreja existiam algumas viúvas novas que andavam só de casa em casa fazendo fofocas, fofoqueiras, e aqui diz, algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Elas já estavam seguindo a Satanás, mas continuavam inseridos dentro da igreja. Estavam só fazendo fofoca, andando de casa em casa, mas estavam ali na igreja. E é essa, talvez, as mulheres que estavam lá fazendo tumulto dentro do culto público, querendo ensinar. Nós vemos também um pouco mais à frente na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7, quando Paulo vai escrever para Timóteo o seguinte: pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados,
que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Se Timóteo ainda estivesse na igreja, pastoreando a igreja de Éfeso, quando Paulo escreve essa segunda carta, nos mostra que a primeira carta ele já alerta Timóteo e agora na segunda o problema continua. Ainda está lá o problema com essas mulheres que estão carregadas de pecado e que são levados por desejos, por uma vida que não é uma vida santa, uma vida cristã. O problema aqui não é as mulheres ensinando. Então, nesse contexto, a gente pode entender que o problema aqui não é as mulheres ensinando na igreja. O problema é o que elas estavam ensinando dentro da igreja. Era uma doutrina correta ou era doutrina de demônios, doutrina de Satanás, onde umas já estavam seguindo a Satanás? Estavam trazendo fofocas, estavam atraídas por desejos e levados ao engano por falsos profetas. O problema é o que elas estavam ensinando. E outro problema também é a autoridade constituída para liderar a igreja, que é o papel masculino. O problema hoje não é a mulher pregar, nós vemos nos dias de hoje. O problema hoje é a mulher ser líder espiritual da igreja, pastora, bispa, presbítera, enfim, como se dão o título ou você queira dar o título. E quem é a favor da ordenação feminina, essa pessoa precisa lidar com esse texto, que esse texto é bem claro, que a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem. E no capítulo 3 vai falar justamente da aptidão que o homem deve ter para ensinar, para estar à frente de uma igreja, sendo presbítero, sendo pastor, sendo o bispo da igreja. Ou seja, esse cargo é atribuído aos homens, não às mulheres, segundo esse texto. Seguindo na sequência, capítulo 12 diz: "E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem", como nós já vimos até agora. E diz ainda: "Esteja, porém, em silêncio". E novamente a palavra ali, silêncio, é a mesma palavra tranquila. E aqui também nos mostra que a mulher deveria estar tranquila, não começando uma discussão, não indo contra a autoridade do pastor Timóteo, não sendo pedra de tropeço dentro da igreja, mas ficar tranquila, calma, ouvir, não refutar, ok? Versículo 13. "Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva". E aqui Paulo então usa um argumento teológico. Paulo não é e não está sendo machista quando ele fala que a autoridade é do homem. É papel do homem assumir a igreja e não da mulher. A mulher não deve estar à frente de uma igreja. Ela deve estar submissa ao líder da igreja. E aqui Paulo não está sendo machista. Ele está usando um princípio pré-estabelecido pelo próprio Deus. E aí ele lembra que em primeiro foi formado Adão e depois Eva. E esse é o argumento teológico. Ninguém pode refutá-lo. Paulo, ele só está instruindo algo que Deus mesmo constituiu. A autoridade foi dada para o homem deve ser a autoridade espiritual na igreja, o homem deve ser a autoridade também, o cabeça da família. E isto foi pré-estabelecido por Deus, não foi Paulo que assim o fez. Paulo vai lembrar isto: primeiro Adão, depois Eva. E Eva foi criada para ser a auxiliadora de Adão, e não para ser aquela que iria à frente, mas aquela que iria estar ao lado de Adão para auxiliar.
E a mulher não pode ser a cabeça do homem, né? A cabeça do lar também. Ela é a auxiliadora. E a palavra submissão também nós podemos entender que a mulher está junto na missão do homem. A mulher está auxiliando o homem na missão dele também, que é a missão do casal. No versículo 14, o segundo argumento teológico. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o primeiro argumento é que Adão veio primeiro e Eva depois. E o segundo argumento teológico que Paulo usa é que quem foi enganada, se deixou enganar por Satanás, foi a mulher. Ela que foi enganada e iludida por Satanás. A mulher sendo enganada. Paulo usa então esse outro argumento. A mulher foi enganada por Satanás. Paulo está reforçando que a mulher deve ser submissa ao homem. A mulher deve ser submissa e Efésios 5, 22, 23 vai falar claramente isto. Vamos lá. Efésios o livro de Efésios, capítulo 25. Efésios 5, 22 e 23. Ele vai falar sobre a mulher, então, ser submissa ao homem. Efésios 5, 22 e 23 vai dizer assim: Esposas, que cada uma de vocês seja sujeita a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então aqui é bem claro também que o cabeça da família deve ser o marido. Mas também ele vai dizer que o marido ele deve amar a sua esposa. Seguindo no mesmo texto, no versículo 25, vai dizer: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu, como homem, como pai de família, eu posso dizer que em muitos momentos é mais fácil talvez ser submissa do que amar como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Porque é um amor que é um amor sacrificial, o amor que faz de tudo, o amor que se sacrifica pelo outro. E isso não é fácil. Se fosse fácil, não estaria na Bíblia para os maridos fazerem isso, eles iam fazer automático. Como para a mulher também não é fácil ser submissa, porque senão não estaria essa instrução. O fato é que se o marido amar a sua esposa, fica fácil a esposa ser submissa. Se o marido de fato amar a sua esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, fica fácil a mulher ser submissa ao marido. Porque aí não existe um machismo, mas existe um amor, um elo de amor. Por outro lado também, se a mulher é submissa ao marido, é fácil ver esse amor que a Bíblia aqui apresenta que o marido deve ter. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil. O problema é que se o marido não ama, fica difícil a mulher ser submissa. Também, por outro lado, se a mulher não é submissa, fica difícil para o marido desenvolver esse amor. E talvez isso que tenha acontecido tanto nos casamentos, hoje em dia, que são dissolvidos e chega um momento e diz assim, acabou, não dá mais. Talvez porque um não ama e o outro não é submisso. O fato é que a mulher ama o marido, é mais fácil para ela amar. Por isso que não diz para amar o marido, mas diz para ser submissa. Agora, para o marido amar e demonstrar amor, muitas vezes é mais difícil. E por isso que a palavra de Deus diz para que o marido possa demonstrar amor. E o versículo 15, então,
diz que, finalizando aqui o texto, mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. E a salvação, aqui nós temos que entender que a salvação para a mulher ela não está condicionada a filhos. Paulo chama a atenção, o homem tem autoridade, mas por trás de um homem tem uma mulher, ou seja, sua mãe. É a mulher que gera os filhos, os homens. Por mais poderoso que o homem seja, teve uma mulher que o gerou. Outra verdade é que o papel do homem é ter autoridade e o da mulher é ter filhos. Não que a mulher tenha que ficar só em casa cuidando de filhos. Essa é uma tarefa do casal como um todo. Mas simplesmente o homem não consegue gerar um filho. Essa é uma função atribuída só para as mulheres. E a salvação da mulher aqui ela está condicionada a permanecer, porque diz se permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Então a mulher deve permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. E nós vemos aqui no contexto que as mulheres estavam perdendo a sua fé, estavam perdendo o amor, não estavam mais andando em santificação, porque estavam andando por desejos, como nós lemos ali, né? Levadas por desejos, e não estavam tendo bom senso, porque iam na igreja como se fosse um desfile de moda, com roupas caras, adornadas, trança no cabelo, ouro, pérola, aonde que Paulo proíbe. E Paulo ali também, como nós vimos no estudo anterior, Paulo não está proibindo a mulher de se arrumar, colocar uma joia, um anel, um colar, algo assim. Paulo está dizendo, tenha bom senso, seja moderada. Essa a ideia. Porque aqui talvez esses falsos profetas estavam até distorcendo o papel que o homem e a mulher deveriam ter, tanto na sociedade como em casa, usando as falsas doutrinas. E concluímos então nesse texto que a questão não é a mulher não poder pregar na igreja, a mulher não pode ensinar na igreja. A questão é o que ela vai ensinar, o que se prega na igreja, como também essa é uma característica de qualquer homem que vai pregar na igreja, ele vai pregar o quê? Precisa ser a palavra de Deus. Mas aqui o maior problema é a mulher estar na autoridade da igreja, estar à frente da igreja. A mulher fazendo o papel do homem na igreja. Então a mulher pregar num culto não tem problema. O problema é a mulher ser a pastora da igreja que vai exercer a autoridade sobre os homens. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você que é crente. Quero que você faça um exercício. Conte quantos homens em sua igreja é professor de EBD, culto infantil, líder de algum departamento de juniores, jovens, adolescentes. Faça esse exercício, contem quantos homens estão liderando e ensinando na sua igreja, tirando o pastor. Quantos homens? E agora também conte quantas mulheres. O problema é que se discute se mulher pode pregar ou não, muitas vezes, mas não se olha para as necessidades da igreja, aonde que os homens não estão assumindo o seu papel, que é de estar à frente, que é estar junto, liderando a igreja. Sendo professor de EBD, sendo professor do cultinho infantil, é ensinar, está ensinando as crianças. Sendo líder dos juniores, está ensinando os juniores, adolescentes, jovens, né? Só que os homens não estão assumindo os seus papéis e as mulheres estão fazendo, porque os homens não estão fazendo aquilo que deveriam estar fazendo. E se hoje as mulheres parassem de vez de dar EBD, culto infantil, classes de adolescentes, jovens, juniores ou qualquer outra classe que você possa ter aí na tua igreja, tira todas as mulheres, deixa só os homens. Muitas igrejas talvez iriam fechar, porque só ia estar o pastor pregando no domingo. Você concorda com isso?
Deixe teu comentário aí embaixo do vídeo. Deixe teu comentário o que você acha a esse respeito. Aquilo que Paulo fala sobre esse texto. Acredito que nós podemos explanar muito bem e harmonizar muito bem essa questão da mulher e do homem, o papel de cada um na sociedade, na igreja, e o problema não é a mulher ensinar ou não na igreja. O problema é a mulher estar à frente da igreja, porque é algo destinado aos homens, predestinados pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa trazer uma luz ao teu coração. Eu não quero aqui com isso trazer discussões, não é esse o objetivo, mas é explanar o que esse texto está falando. Não sou eu que estou falando, eu estou explicando o que Paulo está falando aqui no texto. Então, eu não sei se você vai concordar com isso ou não, mas o fato que é isso que a Bíblia está dizendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.